O detetive desse caso, em uma entrevista, né, depois que tudo foi encerrado, ele contou que a casa era a mais nojenta e a mais horrível que ele já viu em todos os seus anos de carreira policial. Oi, pessoal, eu espero que todos vocês estejam muito bem. Eu sou a Misayoshi, daqui é o canal Crimes pelo Mundo, sejam todos muito bem-vindos. Toda quinta às 9 da noite, você já sabe, a gente tem esse encontro marcado, conversamos sobre casos criminais reais e daí a gente percebe, né, como qualquer um, em qualquer lugar, pode ser um monstro e a gente nunca tá seguro, né? A gente sempre tem que estar com o nosso alerta ligado. O nosso caso de hoje se passa nos Estados Unidos e hoje eu vou contar para vocês a história do Timothy. A Shanda e o Eric Ferguson se casaram um pouco antes de ambos completarem 20 anos e tiveram 4 filhos. E em 2007, o Eric, que já trabalhava em uma empresa, ele foi transferido para uma filial dessa mesma empresa, então toda a família se mudou para Edmond, que fica em Oklahoma. A família tinha o hábito de ir todos os domingos na igreja local. E nessa nova cidade não foi diferente. Eles começaram a frequentar a igreja e foi na igreja que podemos dizer que toda a família levantou sérias preocupações dos demais membros ali que frequentavam essa igreja. As pessoas começaram a notar que todas as crianças usavam roupas sujas, fraldas sempre sujas e em todos os cultos que eles iam, eles estavam dessa forma. As pessoas sabiam que algo não estava certo naquela família. E com essa preocupação, os membros da congregação se uniram e fizeram uma reclamação formal para o Departamento de Serviços Humanos. E foi aberta uma investigação sobre o Eric e a Shanda em 1º de fevereiro de 2008. E essa investigação foi centrada principalmente no filho mais novo do casal, o Timothy, que ali em fevereiro de 2008 ele não tinha completado nem 2 aninhos ainda. O Timothy, ele tinha um diagnóstico de autismo, tinha alguns problemas motores e também na fala. E era aparente como ele estava magro, ele estava desnutrido mesmo. E havia também negligência médica nesse caso, porque o Timothy passava por alguns médicos e nenhum desses médicos nunca fez uma reclamação formal sobre o estado de saúde dele. Quando os assistentes sociais chegaram na casa, o Timothy estava com a fralda suja, toda a roupinha dele estava suja e, como eu falei, ele estava, né, com um aspecto totalmente desnutrido, ele não conseguia se locomover muito bem, então, assim, era aparente que ele estava passando por abuso familiar. E sendo mais precisa aqui, os outros 3 filhos também estavam da mesma forma, sujos e mal alimentados. Quando os assistentes sociais conversaram com o Eric e com a Shanda, ambos, obviamente, né, gente, negaram qualquer tipo de maus tratos. E eles falaram que eles faziam o melhor para os filhos. Naquele estado que os filhos estavam, era óbvio que eles não faziam o melhor, né? Os assistentes sociais, então, resolveram indicar programas para essa família seguir. Eram programas governamentais para famílias com crianças que tinham deficiências motoras, deficiências mentais. E eles também indicaram médicos em que essa família, né, no caso Eric e a Shanda, deveria levar os 4 filhos. E depois dessas recomendações, o caso foi encerrado. Nos próximos anos, os assistentes sociais receberam outras diversas denúncias sobre como o Eric e a Shanda tratavam mal os filhos. Foram abertas diversas investigações diferentes e em momentos diferentes, e todas essas investigações eram concluídas como infundadas. E, gente, dentro dessas denúncias, uma em 2009 finalmente chamou a atenção desses assistentes sociais, e eles abriram uma nova investigação para começar a apurar, né, se era verdade ou não. E essa denúncia dizia que as crianças estavam sofrendo abuso sexual. Não está claro quem era o monstro que fazia isso. Se era o Eric, se era a Shanda, ou até mesmo um terceiro que frequentava a casa. Mas o que se sabe é que essa denúncia existiu e enquanto os assistentes sociais estavam investigando essa denúncia de forma lenta, né, e às vezes até preguiçosa, aconteceu uma outra denúncia, dessa vez de maus tratos novamente. Na noite de 25 de outubro de 2009,
Os assistentes sociais e também policiais responderam a essa última denúncia e foram até a casa da família. Então, quando os assistentes sociais e os policiais chegaram na casa, eles entraram e encontraram no interior da residência fezes de animais e também humanas que cobriam todos os tapetes da casa. Os quartos estavam imundos e o cheiro, gente, era insuportável. As 4 crianças, o Paul, né, o filho mais velho, que na época tinha 9 anos, a Millie, de 7 anos, o Nolan, de 6 e o Timothy, de 3 aninhos, estavam vivendo naquela situação, no mínimo, deplorável. Mas nem os assistentes sociais e nem os policiais tinham autorização naquele exato momento para retirarem as crianças daquela casa, apesar, né, de aquela situação horrível. Porque nenhum deles tinha uma ordem judicial de um juiz que autorizavam eles a fazer isso, a retirar as crianças. Então, eles foram embora naquela noite e retornaram na manhã seguinte com uma ordem assinada pelo juiz que eles poderiam retirar as crianças dali. E agora, choquem ou não, né? Quando eles chegaram lá pela manhã, gente, a casa estava completamente limpa, impecável. O cheiro de fezes ainda preenchia o ar, mas a cada centímetro da casa havia sido limpo durante a noite. Mas os assistentes sociais e os policiais não ligaram se eles fizeram ou não essa limpeza. Agora, com a ordem judicial em mãos, eles retiraram as 4 crianças da custódia dos pais e colocaram cada uma delas em um orfanato diferente. Depois elas foram realocadas para famílias temporárias. E daí para frente, o Eric e a Shanda iniciaram uma grande batalha judicial para recuperar a custódia dos filhos. E poucos meses após perderem a custódia de todos os filhos, em 16 de novembro de 2009, um juiz ali do condado, né, de Oklahoma, ordenou um plano permanente no qual o Eric e também a Shanda cumpririam programas ali de reabilitação e orientação para pais negligentes, para que eles pudessem, gente, ter a guarda dos filhos de volta. Então eles começaram a fazer esses programas, né? O Eric e a Shanda se matricularam em várias aulas, né, de aconselhamento para pais. Enquanto isso, o casamento deles ia, ó, ladeira abaixo. E durante essas aulas, eles acabaram se divorciando. O Eric, ele queria bastante os filhos de volta, então ele completou todos os cursos regulamentados exigidos pelo Estado. Os professores, né, que davam essas aulas, e também os assistentes sociais e alguns policiais que estavam acompanhando o caso, todos eles notaram que realmente o Eric estava se esforçando para ter os filhos novamente. Já a Shanda, gente, ela parou de participar de todos os programas e não foi mais em nenhum e não completou nada. Os responsáveis pelo caso, então, notaram o progresso do Eric e recomendaram que ele criasse os filhos e que os filhos voltassem para a guarda do pai. Nesse ponto aqui da história, as crianças já haviam passado cerca de 2 anos em lares adotivos. Então, um por um, eles começaram a voltar para a casa do pai deles, né, para a casa do Eric. E demorou cerca de 3 meses até que todos os irmãos se reunissem novamente com o pai sobre o mesmo teto. Nessa época aqui, o filho mais velho, Paul, tinha 11 anos, a Millie 9, o Nolan 8 e o Timothy estava com 6 anos. E pouco tempo depois, né, das crianças se reunirem, em 19 de janeiro de 2012, um juiz concedeu então para o Eric, né, a custódia total dos filhos. E como a Shanda, né, ela não tinha concluído, né, nenhum dos programas recomendados pelo juiz, ela recebeu 3 horas de visita supervisionada todos os meses com os filhos. Na realidade, os assistentes sociais recomendaram que a Shanda perdesse os direitos parentais dos filhos, inclusive de visitar os filhos. Mas como a Shanda concordou, né, em deixar o Eric ficar com a custódia total dos filhos, esse processo aí que eles deveriam fazer para que a Shanda perdesse a custódia total dos filhos e não pudesse ver, não foi para frente, então foi encerrado. Bom, gente, com a custódia total dos filhos, o Eric, que nesse ponto já estava casado com uma mulher chamada Patrícia, e era ela que ficava a maioria do tempo com as 4 crianças enquanto o Eric trabalhava. Nessa mesma época, a Shanda também se casou novamente com um homem chamado Adam Vader. E depois de um tempo ali de casamento, eles se mudaram de Oklahoma para Michigan, que foi em 2014. E logo depois eles tiveram um filho. O tempo aqui foi passando
E a Xanda quase não falava com os 4 filhos dela que estavam com o Eric. Ela não queria contato, então ela quase não participou da vida dos filhos. E isso aconteceu, gente, pelos próximos anos, pela próxima década praticamente. Tudo parecia bem com eles, até que o filho mais velho, o Paul, decidiu que ele queria ir morar com a Xanda, né, com a mãe dele. Então o Paul se mudou e foi morar no Michigan, junto com a Xanda, né, a mãe dele, com o marido dela, o Adam, e com o novo irmão dele que ele nem conhecia, né, o filho da Xanda e do Adam. E depois que o Paul se mudou para a casa da mãe, a Patrícia, a nova esposa do Eric, que, como eu mencionei com vocês, era ela que cuidava mais ali dos 3 filhos, né, do Eric, no caso a Millie, o Nolan e o Timothy. Pois é, a Patrícia, ela começou a reclamar ali, começou a falar que ela não queria mais aquilo, estava muito sobrecarregado para ela, que ela não estava mais aguentando cuidar das crianças. E em principal, ela não conseguia mais cuidar de um menino com deficiência. No caso, como eu mencionei para vocês, o Timothy, ele foi diagnosticado com autismo, problemas de fala e locomoção. E depois de um tempinho ali, em 2021, a Patrícia bateu o pé. Ela disse que não aguentava mais, que ela não iria mais cuidar de uma criança, né, com necessidades especiais. E que ela não iria mais tomar conta do Timothy, que era para o Eric se virar, porque na realidade ele era o pai, ela não era mãe de nenhuma dessas crianças e ela não queria mais. Nessa época, faltavam poucos dias para o Timothy terminar seu primeiro ano no ensino médio, que foi em maio ali de 2021. Mas o Eric, gente, ele não quis saber de nada. Ele simplesmente retirou o Timothy das aulas e, apesar, né, da ordem judicial que limitava a Xanda a apenas visitas supervisionadas, o Eric ligou para ela. E depois eles combinaram e ele enviou o Timothy para morar com a Xanda ali no Michigan. Um mês depois que o Timothy foi morar com a mãe, né, saiu da casa, a Patrícia pediu o divórcio do Eric. E mesmo após o divórcio, o Eric ele nem cogitou a ideia de ir buscar o Timothy. Ele deixou realmente o Timothy morar em definitivo com a Xanda. Então, no começo, tudo foi muito bem, deu tudo muito certo. Algumas semanas depois de estar morando com a mãe, aconteceu um casamento ali onde toda a família se reuniu. Então os irmãos puderam ver o Paul, o Timothy, todos eles ali conversaram um pouco. O Timothy estava saudável, estava bem, estava alegre. E depois dessa celebração, o Timothy voltou, né, para o Michigan para morar com a mãe, né, com o irmão dele, o Paul, com o padrasto Adam e com um novo irmão dele, né, falo novo aqui, mas na época esse menino já tinha cerca de 8 anos, mas o Timothy não conhecia ele até então, né? Ele conheceu agora que ele foi morar com a mãe. E a partir daí, depois que o Timothy voltou do casamento e foi morar com a mãe dele, né, com a Xanda, apesar de já ter terminado as férias de verão, ele não foi matriculado em nenhuma escola. Ele também não foi em nenhuma consulta médica regular que ele precisava ir devido às condições de saúde dele. A Xanda simplesmente proibia ele de conversar com os irmãos, com qualquer pessoa assim da rua. Ele praticamente ficava dentro de casa incomunicável. Até que o marido da Xanda, o Adam, sofreu um derrame, que foi em janeiro de 2022. E o Adam ficou muito debilitado, sem poder fazer muitas coisas, né, do dia a dia. Ele precisava de ajuda. Então, o Adam resolveu que o melhor seria ele voltar a morar com os pais deles, porque os pais poderiam ajudar ele ali no dia a dia e a Xanda, né, cuidaria dos filhos dela enquanto ele era cuidado pelos pais. E agora a Xanda sozinha, cuidando dos 3 filhos, trabalhando muitas e muitas horas, né, ela era assistente jurídica de um juiz ali no oeste de Michigan e ela era a única fonte de renda da família. Assim que o Adam saiu da casa, quase que imediatamente, a Xanda e o filho mais velho, o Paul, passaram, gente, a torturar brutalmente o Timothy. Não que existam motivos para isso, mas os dois começaram a fazer essas maldades, essa brutalidade do nada e por nada. E agora, nesse momento aqui do vídeo, eu preciso deixar um alerta de gatilho emocional. Eu vou mencionar detalhes chocantes que podem causar desconfortos e gatilhos emocionais. Então, por favor, veja o limite de vocês e fiquem bem. Assim que o Adam saiu da casa, a primeira atitude da Xanda foi não dar mais comida
para o Timothy. E com muita fome e desesperado, o Timothy uma vez conseguiu pegar um pedaço de queijo que estava na geladeira. Ele pegou esse pedaço de queijo, colocou na boca e começou a comer. Mas o irmão dele, o Paul, viu ele fazendo isso. E como punição, ele colocou o Timothy sentado em uma banheira coberta de gelo. Em um outro caso, a Shanda descobriu que o Timothy havia pegado sobras da crosta de um hambúrguer que estavam no lixo e ele tinha comido. A Shanda forçou o filho a vomitar. Conforme o tempo ia passando, as coisas só iam piorando. A Shanda e o Paul trocavam centenas de mensagens de texto por dia. E em todas essas mensagens, eles conversavam as melhores formas de punir o Timothy. Como ele deveria sofrer consequências por atos simples, coisas do dia a dia. O Timothy, gente, foi privado de água, de comida durante os próximos meses. A única comida que o Paul e a Shanda davam para ele era um pão embebido em molho picante. E não é qualquer molho picante, não. Era um molho picante chamado Elijah Extreme. Esse molho ele é feito com 2 das pimentas mais picantes do mundo. Era isso que o Timothy comia. Era isso que ele era autorizado a comer. Pão com molho de pimenta. Eu não vou ficar aqui, gente, detalhando todo o sofrimento do Timothy para vocês. Foi muito pesado. Mas eu quero que vocês entendam que ele passou fome, sede, frio, que ele foi espancado diversas vezes pelo irmão. Ele vivia em meio aos seus próprios excrementos. Ele perdeu muito peso, ele ficou debilitado. Ele quase não conseguia mais andar. E só deixando claro para vocês, a Shanda era a cabeça de toda essa maldade. E o Paul era o executor dessas maldades. O Paul, ele adorava isso, sabe? Ele sempre foi como um valentão para o Timothy, né, que era o irmão mais novo, enquanto eles cresciam ali. Mas agora, como adulto, morando juntos e tendo o aval da mãe, o Paul se tornou o pior que ele poderia ser, o mais perverso que ele poderia ser. E todo esse abuso, né, esses maus tratos, permaneceram escondidos pelos próximos meses, até que a polícia de Norton Shores foi chamada até a casa ali em que a Shanda morava com os filhos na manhã de 6 de julho de 2022. Foi a própria Shanda, gente, que ligou para a emergência e na chamada ela disse que o Timothy não estava mais respirando. Foram socorristas, né, que chamaram a polícia, né, para acompanhar ali durante o atendimento. Quando os detetives chegaram, né, na casa, que foi bem rápido, do lado de fora as coisas pareciam normais. Mas dentro da casa havia um quadro bem diferente. Quando os socorristas iam até o Timothy, os detetives investigaram ali a casa e descreveram como uma casa mais nojenta que eles já viram. Eu vou tentar descrever o cenário para vocês. Haviam diversas fraldas sujas no chão, embalagens de comida por toda parte, fezes. Tinha fezes, gente, até na maçaneta da porta. Além disso, os detetives encontraram, né, muito molho picante e algumas algemas no banheiro. Fechaduras na geladeira, fechaduras na despensa, câmeras e sensores de movimento por toda a casa. E já esse cenário mostrava que, no mínimo, alguém estava em cativeiro e sendo brutalmente abusado ali por eles, né? Até que os detetives chegaram no porão da casa e lá estava o Timothy, sem vida. Antes de completar 16 anos, ele tinha perdido a vida, gente. O Timothy ele estava vestindo roupas largas, né, que a mãe e o irmão vestiram nele pouco antes de chamarem o serviço de emergência. E isso fez os detetives entenderem que o Timothy vivia sem roupa nenhuma pela casa, porque era óbvio que aquelas roupas não pertenciam a ele. O Timothy não pesava nem 30 quilos quando perdeu a vida. Era muito brutal, era praticamente um filme de terror ali. Após eles diagnosticarem isso, a Shanda foi levada sob custódia policial no mesmo momento. E ela foi acusada de tirar a vida do filho. O Paul também foi preso, ele também foi acusado. Isso aconteceu uma semana depois ali da Shanda ser presa. O julgamento da Shanda aconteceu em janeiro de 2023. E nessa altura, o Paul
já havia cooperado com a promotoria e ele foi testemunhar contra a mãe para que ele não fosse sentenciado, né, a perder a vida na prisão. Durante o julgamento, os jurados ouviram como a Shanda e também o Paul torturaram o Timothy intensamente por um período de 6 meses. O Timothy, gente, foi torturado até no mesmo dia que ele perdeu a vida. E foi no julgamento ali que o público, a sociedade, descobriu como o Timothy sofreu no último dia de vida dele. No dia em que perdeu a vida, o Timothy ficou sentado em uma banheira de gelo por horas, como uma forma de punição para ele. Depois de ficar horas ali naquela banheira com gelo, a Shanda arrastou o Timothy pelo aquele chão sujo até um quarto que eles haviam improvisado para o Timothy no porão. Mas se eu falar quarto para vocês, vocês terão uma ideia errada do lugar em que o Timothy estava. Na realidade, ele estava sendo preso por esse tempo inteiro em um tipo de closet, em um tipo de armário. Era um espaço, gente, que mal cabia um colchão de berço. Mal cabia uma criança ali. Nesse closet, nesse armário, a Shanda e o Paul deixaram uma lona velha, suja, que era onde o Timothy dormia. E também era o banheiro dele no mesmo lugar, né? Ele não tinha autorização para usar o banheiro. Então ela arrastou o Timothy até esse armário, colocou ele em cima dessa lona suja, ele ficou ali em posição fetal e depois ela ainda ameaçou ele, dizendo que não era para ele se mover durante a noite, senão ele seria punido novamente. Bom, gente, o julgamento continuou ali e teve um momento que todos ficaram chocados. Além de tudo isso, né, teve um momento também que eles ficaram muito chocados. O promotor chamou a Shanda e mostrou para ela uma foto do corpo desnutrido e sem vida do Timothy. Era uma foto do modo que ele foi encontrado pelos policiais e socorristas. E todo mundo ficou chocado porque quando a Shanda viu a foto do filho dela naquelas condições, a Shanda vomitou ali no julgamento. O que para muitos ali, e para mim também, foi apenas uma atuação dela. Aliás, gente, a Shanda não vomitava quando ela fazia essas maldades com o Timothy. Mas, né, ali durante o julgamento tinha muitos repórteres, muitas câmeras ali voltadas para ela. Ela queria fazer de tudo para que eles vissem ela como um ser humano, coisa que ela não era, né? E para mim, nesse julgamento, eles poderiam ter feito ela provar o pão com molho picante que ela dava para o próprio filho, para ver se ela ia gostar, né? Aliás, se ela dava para o filho, porque ela não poderia comer. Mas não fizeram isso, tá, gente? É que o meu coração é cabeludo, do promotoria e da justiça não é. Mas, bom, passou o julgamento e, no final, o júri considerou a Shanda culpada de todas as acusações. Os irmãos do Timothy, a Millie e o Nolan, eles ficaram cara a cara com a Shanda, com a mãe deles. E porque eles tinham o direito de ler uma carta cada um de impacto à vítima. A Millie foi a primeira e ela leu a carta dela olhando para a mãe. E ela disse, entre aspas, eu quero que ela seja detida pelo resto da vida, para que não machuque mais ninguém. Eu quero que o mundo saiba que o Timothy era querido, se não por ela, então por mim. Ele era amado por mim. Depois que a Millie terminou de ler a carta dela, foi a vez do Nolan, e ele leu a carta dele, entre aspas. Timothy não estava cercado por pessoas que amavam ele quando perdeu a vida. Se eu soubesse disso, nada poderia ter me impedido de resgatá-lo, de segurá-lo em meus braços e dizer que eu o amo. Em vez disso, eu consegui apenas embalar um saco com as cinzas do meu irmão nos meus braços. Bom, gente, por todo momento em que os dois, né, falaram ali as cartas de impacto, a Shanda não disse nada e nem fez contato visual com os filhos. Ela não expressou remorso nenhum pelo que ela fez. E antes de proferir a sentença, o juiz disse, entre aspas, eu não vou mais deixar você se esconder na escuridão. As pessoas sabem o que você é agora. Não consigo entender como alguém pode fazer algo tão horrível, não apenas com outro ser humano, mas com seu próprio filho. No fim, a Shanda foi condenada à prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. E no dia seguinte à sentença, os direitos parentais da Shanda sobre os filhos dela foram todos retirados. O filho da Shanda com Adam, que hoje tem por volta de 10 anos
e que acompanhou, né, todo o sofrimento do Timothy. Ele estava ali na casa o tempo inteiro. Ela também perdeu a guarda desse filho e hoje esse menino ele mora com os avós paternos. Um mês depois do julgamento da Shanda, aconteceu o julgamento do Paul, que com 22 anos pediu desculpas ali no tribunal e pediu misericórdia ao juiz. O tribunal concluiu que o Paul estava a um passo de se tornar um psicopata, assim como a mãe dele. E no fim, ele foi condenado a 30 anos de prisão. A Millie, né, a irmã do Timothy, ela deu uma entrevista ali após a conclusão do julgamento, né, do Paul, do irmão dela e da mãe, né, e ela disse que as autoridades de Oklahoma deveriam investigar como o Timothy acabou morando com a Shanda, né, que sempre foi negligente e nem tinha a custódia dele. Ela também questionou muito todas as investigações feitas pelos assistentes sociais durante toda a vida dela. Como tudo acabava em pizza praticamente, nada era feito. Hoje, gente, a Millie é estudante universitária e ela mora sozinha. Não existe nenhuma investigação ali sobre os assistentes sociais, sobre o sistema ou sobre os médicos que atenderam Timothy durante todos esses anos. E aqui, antes de terminar o vídeo, eu vou deixar alguns dados com vocês. O Departamento de Serviços Humanos de Oklahoma investigou a casa da família 9 vezes em um período de 11 anos, que foi entre 2008 e 2019. Os assistentes sociais nem ficaram sabendo que o Paul havia ido morar com a mãe. E também, mais tarde, eles nem ficaram sabendo que o Timothy tinha sido entregue aos cuidados da Shanda. Sendo que o certo era eles terem acompanhado todas essas crianças, em principal o Timothy, que tinha necessidades especiais, até a fase adulta. Cheguei à conclusão, gente, que o sistema, na realidade, é feito para que os pais biológicos tenham a prioridade da guarda dos filhos. E esse mesmo sistema, né, coloca tantas regras, normas e papeladas que para se retirar uma criança de um abusador é praticamente uma luta, uma guerra. As crianças passam anos em abusos, o que mostra que os genitores não estavam aptos nem adequados para criá-los, mas mesmo assim, as crianças sempre são devolvidas aos seus agressores. O sistema não foi feito para proteger as crianças, foi feito para ganhar dinheiro e deixar o agressor sempre com total acesso para continuar ali os maus tratos, para continuar vitimando os próprios filhos. E uma coisa que eu não mencionei aqui durante o vídeo e eu quero falar com vocês agora é o Eric, né? Que ganhou a custódia dos filhos e mesmo com a custódia total, ele jogou a responsabilidade para a nova esposa, né? Para a Patrícia. Para mim, ele nunca quis criar, cuidar ou amar os filhos. É como se eles lutassem pela guarda dos filhos só para poder continuar a machucar eles. Eu quero saber a opinião de vocês aí sobre isso. A gente conversa aí nos comentários e a gente se vê na próxima quinta, às 9 da noite. Um beijo para vocês e cuidado com esses pais negligentes.